Bom dia a todos. Neste domingo, onde a qual nós todos juntos vamos entrar numa harmonia só, para que possamos ter uma semana abençoada, começando pelo nosso Evangelho no Lar, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa esta de cura e de conscientização, aonde temos a oportunidade de nos tratarmos em todos os âmbitos da nossa existência. E aqui no nosso canal já se encontra tanto o telefone como o endereço, assim também como muitas palestras, pela qual todos nós podemos estar aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Eu sou a Ana Cristina e mais uma vez venho lhe convidar para este Evangelho. E todos nós assim vamos acalmando o nosso ser, os nossos pensamentos, sentindo o nosso coração pulsar, para que possamos assim sentir uma energia gostosa que vem adentrando em nosso lar para abençoar. Convide o seu mentor, o nosso Mestre Jesus, as fraternidades do amor, para que ele já possa ir colocando em cada cantinho tudo aquilo que é necessário. E se porventura, em algum momento, eles encontrarem alguma sensação, algum sentimento, alguma projeção, formas de pensamento, como a inveja, a doença, a desarmonia, a inutilidade de acreditar em si próprio, que eles possam retirar todos esses sentimentos ruins e no lugar de tudo isso, colocar a confiança, a segurança, o amor, a harmonia, a saúde plena. Que Mãe Maria possa abençoar a todos nós e assim, com essa permissão do plano maior de toda a equipe médica da casa do Dr. Antônio, da Casa dos Tarefeiros, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E sendo assim, através do Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 8, vamos estar falando sobre a 8ª lei, que é a lei do progresso. E já iniciamos pela resposta através da pergunta 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado natural é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perspectível e trazendo em si o germe de seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Sobre a marcha do progresso, o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. A criança cresce naturalmente, por um impulso natural de evolução. Ela passa a engatinhar e logo a seguir necessita avançar para os primeiros passos. Não é necessário que ela seja informada disso. Agora você precisa engatinhar, é agora caminhar, meu filho. Ela o sabe instintivamente. O crescimento é uma imposição psíquica
parte inevitável da lei de progresso. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatíveis com o progresso, ele as derruba com todos os que querem manter, e assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício corcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atinge dos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de haverem resolvido. E assim, qual o maior obstáculo ao progresso? De acordo com o Livro dos Espíritos, são o orgulho e o egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que, por sua vez, excitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito, e assim que tudo se relaciona no mundo moral, como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Modificará à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. É verdade que ninguém progride por alguém. Cada um faz a própria caminhada. Porém, ninguém progride sozinho, e na interdependência que progredimos. Não temos como fazer o progresso por outra pessoa, e nem ninguém fará por nós. No entanto, o progresso se realiza na medida do nosso encontro com os outros e da qualidade das relações que efetuamos que nasce o progresso. Disse Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos estão contidos todas as leis e os profetas. Somos capazes de desenvolver um progresso intelectual considerável se sermos extremamente inteligentes. No entanto, se não houver integração entre essa capacidade de pensar e o sentir, não haverá desenvolvimento da consciência e, portanto, não haverá progresso ético ou moral. A doutrina espírita aponta o orgulho e o egoísmo como um dos principais entraves à integração entre a capacidade humana de pensar e sentir. São eles que impedem de fazermos as escolhas mais acertadas para atendermos aos interesses das nossas questões essenciais, enquanto espíritos imortais que somos. Acontece que, estando no caso no plano físico, mergulhamos momentaneamente numa faixa de interesses em que certas questões parecem ser as únicas que importam, como se fosse uma penumbra de consciência às custas da qual ficamos distraídos do foco principal de nossa existência, que é o progresso espiritual.
O orgulho que faz com que esqueçamos que todos somos feitos da mesma essência, que temos a mesma origem e que teremos o mesmo fim físico. Apesar de muitas pessoas valorizarem sobremaneira o nome de família ou se acharem importantes pela posição que ocupam, onde estão situadas transitoriamente no mundo, todos os títulos ou cargos ficarão para trás e, quando muito, farão parte da história. Já o egoísmo, que faz o indivíduo fechar-se apenas nos seus interesses ou nos de sua família e não ter nenhum tipo de cogitação mais ampla, achando por esquecer-se de que ele não é ninguém sozinho e que também sua família não é eternamente sua. Vejamos essa pergunta que eu achei muito interessante que Kardec fez aos espíritos. A 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando esses se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem os homens de gênio que lhe dão o impulso e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Contudo, podemos entender que a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas porque faculta nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afastando-os dos atos que possam retardar-lhes a felicidade, mas ninguém diz que ele, sem ele, não possa ela ser conseguida. E assim, certa feita, Emmanuel, espírito protetor de Chico Xavier, disse que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. E assim, eu espero ter contribuído um pouquinho sobre a lei do progresso. E espero que vocês nessa semana tentem e consigam realmente entender um pouquinho sobre essa pauta que faz tanta importância na nossa existência. O progresso, ela faz parte da nossa existência. Como eu disse na semana passada, Dr. Antônio nos disse que somos fadados à evolução. E o progresso é indescritivelmente aquilo que faz com que possamos evoluir um pouquinho mais, retirando de nós todo o egoísmo, todo o orgulho, e vamos seguindo em frente. E assim, com essa luz imensa de todo o Criador, vamos juntos agradecer por estarmos encarnados, agradecer a possibilidade de estar aprendendo um pouquinho todos os dias,
Agradecer aos mentores, aos amigos espirituais que estão sempre conosco. Vamos abençoar a esse planeta, a todos os povos que convivem conosco, respeitar as suas individualidades, as suas formas de pensar, de agir. Vamos assim orar por todos aqueles que ainda não entenderam que só o amor, a caridade, a simplicidade, amar o teu irmão como a ti mesmo é o que faz de um homem inteligente, sábio e mais pertinho dessa grande felicidade que será eterna. Vamos pedir a esses nossos irmãos que ajudem-nos a entender melhor tudo aquilo que nós estamos vivendo e que possamos simplesmente pedir a eles que possam colocar um pouquinho de esperança e que possa abrandar os corações desses homens que ainda teimam brigar entre si, pois serão todos eles um dia colocados um à frente ao outro, pois somos todos irmãos perante esse nosso grande Criador. Vamos abençoar a nossa família, a todos que trabalham conosco, a nossa escola. Vamos abençoar todos os nossos vizinhos, amigos. E se porventura ainda tivermos algum inimigo, seja ele encarnado ou desencarnado, que eles possam compreender que a lei do progresso, da sociedade, do amor, consiste dentro de nós e que nós temos que compactuar sempre isso, a felicidade. E assim, meus irmãos, vamos pedindo também por todos aqueles que estão sofrendo, por situações deploráveis. Vamos pacificando sempre o nosso coração, vamos prestando atenção no que falamos, no que olhamos, no que agimos e tudo mais. Vamos pedindo ao plano maior que possa pacificar também os nossos corações e que assim, que possamos abençoar a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, que aonde quer que ele possa estar, este amigo leal, amigo amoroso, possa estar sempre amparado e protegido, abençoando a água que já possa estar aí neste copo, ou até mesmo numa jarra, colocando nela todas as medicações necessárias. E assim, eu espero e conto com vocês na próxima semana para o nosso próximo Evangelho. Que Deus possa nos abençoar esta semana e sempre, que assim seja, graças a Deus.